Bem, sejam muito bem-vindos ao meu curso de expressões latinas para bárbaros. Eu me chamo João Biabar e vamos ver então nesse curso uma série de expressões latinas que foram sendo consagradas, especialmente no direito, são utilizadas no direito até hoje, mas também são utilizadas na administração pública em especial, e em algumas outras áreas do conhecimento, como teologia, por exemplo. Vamos então direto para a aula 1. Na aula 1, vamos ver a expressão ad hoc. Bem, o que significa ad hoc? Significa para isto, para um determinado ato. Quando a utilizamos, é uma expressão muito utilizada, inclusive no meio jurídico, para dizer que algo está sendo realizado ou designado para um fim específico e provisório. Em direito, a expressão advogado ad hoc, por exemplo, designa um profissional que irá fazer uma defesa pública quando o réu não tem um profissional para defendê-lo. Em administração, nomear um administrador ad hoc significa nomear uma pessoa ou designar uma pessoa para uma determinada missão. Essa expressão me chamou muita atenção na época que eu estudava direito, porque ela tem algumas implicações no direito, em especial no direito penal, em julgamentos. Por exemplo, na história do Tribunal Penal Internacional, podemos ver bem como essa expressão ela foi utilizada. O Tribunal Penal Internacional foi o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Ele foi estabelecido em 2002. Mas antes dele, houve ou foram estabelecidos outros tribunais penais. Esses tribunais penais eram ad hoc, porque eram estabelecidos para um determinado fim, para um determinado julgamento. Então, eles funcionavam temporariamente, realizavam aquele trabalho de julgamento e, ao final, o tribunal era desfeito, se desfazia. Mas, como era importante haver um tribunal, sempre também dava um certo trabalho, constituir um tribunal para um determinado fim, foi estabelecido esse Tribunal Penal Internacional, de forma permanente. O ad hoc é sempre temporário, é sempre para um determinado fim, um fim específico. A questão é que do ad hoc, da designação ad hoc, é que ela geralmente é posterior ao fato que deve ser apurado. E a designação, às vezes, ela pode estar, ela pode carregar, um interesse não declarado, entende? É como você, vamos dizer, você tem um processo, você tem uma pessoa que é suspeita de cometer um crime e você nomeia, ou alguém nomeia um desafeto dessa pessoa, um inimigo dessa pessoa para julgá-la. Ou você nomeia um amigo. Então você nomeia uma pessoa em função da pessoa que está sendo julgada. Entende? Porque a nomeação está sendo posterior, então você já sabe quem vai ser julgado. Então o problema do ad hoc é esse, entende? E geralmente o que se faz no direito é ter um juiz já designado para uma determinado fim, uma determinada região, uma determinada área do conhecimento, do direito, as competências, porque aí você já tem você evita que seja nomeado um juiz específico para uma pessoa, uma nomeação ad hoc. Hipótese ad hoc. Hipótese ad hoc é a hipótese que é adicionada a uma teoria para salvá-la, quando ela está prestes a ser superada. Essas hipóteses ad hoc podem ser interpretadas como pseudociência, porque às vezes entram no campo vamos dizer assim, em que não há uma prova cabal, demonstrável, Mas elas não estão necessariamente erradas. Não é porque não podem ser provadas que estão erradas. Muito bem, com isso encerramos o que tínhamos a dizer
sobre a expressão ad hoc em nossa primeira aula. Muito obrigado.